Eu sou o engenheiro Felipe Soares, diretor técnico da AZ Construções. De formação, sou engenheiro civil e especialista de concreto armado, mas a minha vivência profissional é na gestão de obra. Eu trabalho desde o final de 2011, eu considero 2012, até hoje, tomando conta de obra, gerenciando. E eu tenho a minha empresa que trabalha no ramo de obra privada e projeto, e também tenho outra empresa que trabalha no ramo de obra pública. Então a gente trabalha com obras públicas e privadas, e eu tenho um escritório também que toma conta da parte de projetos. É a minha irmã que toma a frente dessa parte de projetos arquitetônicos, tá bom? Arquitetônicos e projetos essenciais de engenharia. Qual o tema da live de hoje? Cara, o tema da live de hoje é o primeiro passo para não levar prejuízo na obra. Como assim, Felipe? Cara, se você parar para analisar, quantas pessoas entraram no empreendimento, numa reforma, numa obra e tiveram que abandoná-las? Abandonar da seguinte forma: deixar a obra para lá porque não conseguiu terminar, porque não conseguiu concluir a obra dentro do custo determinado. Quantas pessoas você conhece que tem obra paralisada, que está há 2 anos parada lá? Você tá lá, a casa levantada, toda a alvenaria, toda a estrutura e nunca saiu daquilo. Tem um prédio aqui em Maceió de uma construtora que quebrou chamada Falcão, que tá todo o elemento estrutural levantado. Se eu não me engano, são 9 pavimentos e tem mais de 4 anos. Então eu vou ensinar nessa live de hoje o primeiro passo para que você não tenha prejuízos dentro da obra, prejuízos dentro do canteiro. Pode ter certeza que se você errar no que eu vou ensinar aqui hoje, você leva prejuízo na sua obra, tá? Esse é o primeiro ponto-chave, tá bom? Então, isso que você vai aprender agora é o que vai elevar e potencializar, deixa eu só ajustar aqui o tripé, e que vai potencializar e ajudar para que você tenha excelentes resultados na sua carreira. Olha aqui, a Isadora disse que na cidade dela tem muitas. É normal, gente. E eu vou te explicar 2 formas que podem estar causando isso e como você não cometer esses erros. Olha, eu tenho um grande amigo, o nome dele é Márcio, ele diz o seguinte: o momento que eu assino o contrato da minha obra, ele é o momento que eu decido se eu vou ter lucro ou prejuízo. Felipe, que pesado ouvir isso. Exatamente o que eu estou te falando. Desde o primeiro momento que eu entrei numa obra, se eu não tiver critérios e padrões corretos, inclusive na forma do contrato que eu fechei, eu estou levando prejuízo. Então, são 2 fatores que podem te levar a quebrar numa obra ou abandonar a obra. O primeiro é o orçamento. Gente, isso mesmo. Quando eu vou entrar numa obra, eu preciso ter um orçamento assertivo. Eu preciso saber exatamente tudo que vai ser quantificado naquele projeto e quanto custa aquele serviço para poder embutir meu lucro e meus impostos e passar esse valor para o meu cliente. Se porventura tu errou um quantitativo, tu errou uma quantidade de serviço dentro dessa planilha, dentro do teu relatório de custos que tu passou para o cliente, possivelmente esse dinheiro vai ter que ser coberto por algum lugar. E tem 2 formas de cobrir. Ou o cliente paga aditivo. Eu pergunto a você, seu cliente, ele fica satisfeito em pagar a mais por algo que ele combinou? Se você fechasse um contrato de 50 mil e no decorrer do serviço você descobrir que vai custar 70, você vai ficar satisfeito? Você vai ficar satisfeito, você sendo o cliente? Então, o teu cliente não gosta de quê? De aditivo. Então, ou tem 2 caminhos para continuar essa obra. Ou o cliente paga mais, ele vai ter que pagar aditivo, vai ter que pagar por fora, ou eu vou ter que tirar do meu lucro. Isso mesmo. Do lucro que eu iria ganhar, poxa, eu fiz uma obra, o meu custo vai ser 80 mil e eu vou lucrar 10 mil. Vai ser 10 mil de lucro, tô dando um exemplo. Eu consegui fazer tudo certinho. No meio da obra eu descobri, eita, poxa, eu quantifiquei a cerâmica a menos. Eu vou ter que comprar mais investimento. E agora, eu vou cobrar do cliente? Não, mas se eu cobrar do cliente, ele vai ficar frustrado, ele não vai me indicar. Vou fazer o quê? Vou tirar do meu lucro, vou tirar 2 mil do meu lucro para comprar um novo revestimento, argamassa, pagar o pedreiro. Entendeu o que eu tô querendo dizer? O lucro da obra, você estima quanto você vai ganhar, você define quanto você quer ganhar antes mesmo de assinar o contrato. Então o orçamento, ele é o que dá a entrada para a sua obra. Primeiro que é onde você fecha com o cliente. É onde o cliente vai saber se aquilo é viável ou não para ele e se você realmente tem um preço justo e que vai atender a necessidade, tá certo? Só que para fazer esse orçamento, eu tenho que saber quantificar, eu tenho que saber identificar os serviços. Tem que estar automático na minha cabeça cada etapa, cada processo desse serviço para que eu consiga enxergar.
Felipe, como é que eu faço para ter maior assertividade? Gente, no levantamento quantitativo, a forma de você ter maior assertividade é sabendo ler e interpretar projetos e tendo vivenciado obras daquele segmento. Como assim? Vamos lá. Eu, por exemplo, nunca fiz obra de ferrovia. Se eu for fazer um orçamento de ferrovia, será que eu vou ter toda a expertise do mundo para poder enxergar cada etapa daquele serviço? Talvez não, provavelmente não. Já quando eu estou fazendo o orçamento de algo que eu já vivi, eu consigo, vou dar um exemplo comum aqui. Ah, uma parede. Poxa, eu sei que para ter a parede, primeiro eu tenho a alvenaria, depois eu tenho o chapisco, depois eu tenho o reboco, do reboco eu tenho a massa PVA, o selador e aí a pintura. Tudo bem? Deu para entender? Tá automático na minha cabeça todo o passo a passo e todo o roteiro a ser seguido. E eu consigo exatamente quantificar. Olha, para fazer aquela alvenaria eu vou gastar tanto de tijolo, tanto de cimento, tanto de areia, eu vou gastar tantas latas de massa PVA, eu vou gastar tanto de mão de obra para fazer tudo isso. Agora eu vou aplicar quanto eu quero ganhar em cima e incidir os impostos e encargos que são necessários. Entenderam? Eu preciso ter na minha mente, pessoal, todo esse passo a passo. E se eu começo de forma correta, se eu começo de forma assertiva, com um orçamento realmente assertivo, eu tenho a maior chance de, na obra, eu alcançar o lucro que eu determinei no meu orçamento e através da gestão da obra, através do racionamento de material, da racionalização de mão de obra, eu consigo fazer o quê? Diminuir os custos a ponto de aumentar o meu lucro. Então, um passo para não levar prejuízo na obra. Vamos lá. Primeiro, faça um orçamento assertivo. Faça uma estimativa assertiva para passar para o seu cliente, a ponto de que você não tenha que diminuir o seu lucro para terminar a obra dele e a ponto que ele não precise ter um aditivo do cliente que frustre o cliente para poder terminar aquela determinada obra, beleza? Primeiro passo, orçamento. Só que dentro desse orçamento que eu fiz para o cara, eu vou te ensinar o jeito errado. Qual é o jeito errado que as pessoas fazem? A maioria das pessoas, pessoal, o que é que elas fazem na hora de fazer um orçamento? A maioria das pessoas que está começando agora, que não tem experiência, que se sentem inseguro, o que é que elas fazem? Elas até levantam o quantitativo, às vezes errando, pulando etapa, mas é normal para quem está começando, não é correto, é normal. As pessoas não tendem a conhecer todos os serviços e tendem a errar. É normal, gente. Calma, não se preocupa se você errou. Você vai melhorar a cada processo. Quando você vê o prejuízo que você tomou, você vai melhorar e não vai cometer mais aquele erro, tá? É a teoria de que só aprende quando dói no bolso, tá? Já perceberam que tem essa teoria aí e que ela funciona. É que nem cinto de segurança. As pessoas não usavam o cinto de segurança e começaram a utilizar depois que começaram a ser multadas. As pessoas bebiam e dirigiam. Hoje elas andam de Uber porque não adianta. É muito mais caro pagar a multa da lei seca e ficar sem habilitação do que pagar o Uber. Então é assim que funciona na engenharia também. O cara só começa a ter certeza das coisas depois que ele começa um tombo ou outro, ou quando ele aprende com outra pessoa. Mas enfim. Sabe qual é o erro comum das pessoas na hora de começar a fazer o orçamento? Ela quantifica os serviços e faz o quê? Pega o preço do SINAP. Caramba! Responde para mim, na sua região, o preço da alvenaria e do reboco do SINAP, ele geralmente está acima do mercado ou está abaixo do mercado? Responde para mim, você que está aqui nessa live, que eu quero saber. Isso pode variar de cidade para cidade, de estado para estado, de região para região. Então, eu quero saber primeiro de você. O SINAP na sua região, se eu for passar um orçamento de 10 mil metros quadrados de reboco e botar o preço do SINAP, eu vou estar ganhando muito ou vou estar levando muito prejuízo? Eu vou dar um exemplo prático aqui da minha região, e pode ser que você já tenha trabalhado. Nós temos o piso granilite. O piso granilite é aquele piso de alta resistência que é bonitinho e é dividido com as nossas juntas de hidratação, tanto de PVC como metálica. Esse piso granilite aqui no meu estado, no SINAP, ele paga R$101, se eu não me engano. R$101, preço de custo, tá? Se eu colocar o BDI de 25%, tá? Não estou fazendo estudo de BDI aqui, estou jogando um valor simbólico. Esses 25%, vamos supor que esse piso saia a R$125. Aqui no meu estado, eu consigo contratar mão de obra pagando R$40 já com emissão de nota fiscal. Mão de obra e material, serviço pronto. Ou seja, o SINAP aqui, ele está 3 vezes mais caro nesse determinado serviço. Se eu passo um orçamento, considerando esse piso aqui, a primeira coisa que vai acontecer é, se eu passo para o meu cliente o preço de 125, ele nem me liga, ele não vai nem saber o porquê. Porque ele sabe que esse preço está acima do mercado. Então a maioria dos erros que as pessoas cometem é 2. O primeiro, pegar o preço do SINAP e colocar na proposta, e aí ele pode levar prejuízo se no seu estado o SINAP ele tiver no preço abaixo do... se o SINAP tiver com preço abaixo do mercado, você está levando prejuízo na sua cidade, no seu estado. Se você fechar essa obra, você tem que rezar para terminar, porque não vai conseguir fechar.
Já em outros estados, você perde a competitividade. Como assim, Felipe? Pô, se o cara sabe que tem gente fazendo por R$ 40 o metro quadrado piso granilite com material e nota fiscal, por que ele vai me contratar fazendo a 125? Eu perco competitividade, eu perco espaço no mercado, simplesmente porque eu não tenho um orçamento assertivo. Eu não tive como fazer algo que me deixasse próximo da realidade e terminei perdendo o serviço. Então, se eu coloquei preço Sinap e a minha realidade está abaixo do mercado, o que é que vai acontecer? Se o Sinap está abaixo do mercado, eu já comecei a obra, eu nem botei o primeiro prego na obra e já estou tendo prejuízo. Se eu coloquei o preço Sinap e no valor do mercado o preço Sinap está acima, o que vai acontecer? Eu perdi a obra porque eu não tinha preço de competitividade. Deu para entender isso aí? Faz sentido para vocês? Eu dei um exemplo prático e mostrei, vocês falaram aí, certo? Então, gente, como é que eu faço para ter um orçamento mais assertivo, para sentir mais segurança na hora de passar o meu orçamento? Existem 3 passos, tá? 3 passos muito importantes. O primeiro é eu pegar todo o levantamento de serviço, todo o levantamento quantitativo, ver exatamente o que é que vai ser gasto e fazer cotação. Como assim, Felipe? Olha, eu recomendo que você pegue os serviços da curva ABC, onde você pega lá, por exemplo, eu posso utilizar o parâmetro do Sinap e analisar quais são os itens que vão dar maior relevância. Ou eu posso cotar todos os itens. Vamos supor, numa casa popular, é muito simples você cotar todos os itens. Pega todos os serviços e cota. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas essa é a maneira mais assertiva de você ter. Você pode selecionar uma curva ABC dos itens que vão ter maior o quê? Maior representatividade, o maior valor. Onde está 80% do valor da obra, geralmente está em 20% dos itens. Ou seja, em um orçamento com 100 itens, 20% deles, 20 itens, é que representam 80% do valor. Então eu posso pegar esses 20 itens e vou entrar em contato com o meu fornecedor. Eu vou ligar para o cara que entrega gesso, eu vou ligar para o cara que manda para mim o revestimento, que manda a cerâmica, que manda o cimento. Eu vou ligar para os fornecedores dos materiais mais caros que compõem a curva dos serviços que vão ter a maior representatividade. Então eu entro em contato com essa galera e vou cotar um a um, ó, quanto que custa cada um deles. Porque um item desses me dando 5% de desconto, ele representa às vezes 10, 12% do valor do meu orçamento. Se eu consigo 3% de desconto num desses itens, vale muito mais do que 10% dos itens da classe C, nos itens de mais. Então é nesses itens que eu tenho que focar a minha energia e cotar todos os materiais com preço de mercado. Pelo menos 3 cotações, pessoal. Pelo menos 3 cotações, tá? Porque aí você usa a mediana delas. A mesma metodologia do Sinap. Por quê? Porque você usando a mediana, presta atenção nessa sacada. Se eu uso o preço mínimo e a obra foi fechada esse mês, daqui a um mês pode ser que tenha um reajuste nesse preço. Se eu utilizei o mínimo e aumentou, ou seja, o meu insumo já está abaixo, eu já cobrei menos do que eu estou pagando no mercado. Então, o ideal é utilizar a mediana, o preço do meio, tá? Porque se o preço baixar, você está dentro, você está tendo lucro. Se o preço aumentar, você compra no que estava mais barato, provavelmente não cubra esse. Então, é uma sacada. Inclusive, se você usar a mediana como referência e conseguiu comprar mais barato, você já tem um lucro maior na sua obra. Faz sentido para você? Concorda comigo? Então, o primeiro passo para ter um orçamento assertivo é entrar em contato com todo mundo. E quando eu falo entrar em contato, não só é com o fornecedor de material, não. É com a mão de obra também. Olha, vê só, eletricista, tá aqui, eu tenho uma casa para fazer, tá aqui o projeto. Quanto é que você me cobra para fazer isso? Vou no segundo eletricista, quanto é que você me cobra? Por quê? Porque eu vou avaliar se vale mais a pena contratar o eletricista de carteira assinada para fazer aquele serviço, ou empreitar, ou terceirizar, ou contratar alguém por fora para fazer esse serviço. Então eu pego 3 cotações e vou ter lá. Ah, a minha elétrica de material deu 3 mil, a minha mão de obra deu 2. Tem 5 mil aqui de elétrica. Eu vou ganhar aqui em cima, vamos lá, 5 mil, eu quero 15%. Vou botar 5.750, beleza? Beleza, 5.750, ensino meus impostos, enfim. Tá lá o valor do meu serviço. E eu faço isso para todos os itens que eu puder. Esse vai ser o meu primeiro parâmetro. Eu vou fazer o meu orçamento de cotação, o meu orçamento de mercado, beleza? Feito isso, vamos supor que seja uma casa. Uma casa, eu levantei todos os itens, eu fiz todo o orçamento, eu olhei meus custos de mão de obra, beleza. Eu tenho um primeiro orçamento de referência, faz sentido? Eu tenho um primeiro orçamento. Aí eu te pergunto, Sarinha, você, com esse orçamento, você já se sentiria seguro para passar para o cliente? A maioria das pessoas não se sente, tem medo. Poxa, será que eu esqueci de algo? Será que eu errei? Será que eu poderia estar esquecendo algum item? O que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou analisar, somar quanto que deu aquele valor do mercado.
Vamos lá, aquela casa tem 100 metros quadrados, eu fiz toda a cotação e deu 100 mil reais. Analisei, eu tive uma média de quanto? R$ 1.000 por metro quadrado. Aí eu vou fazer a primeira comparação. Eu vou comparar com o Cube e com o Sinap VUR. Eu entro no Cube e vejo quanto é que está custando o metro quadrado na minha cidade. Poxa, o metro quadrado lá está me dizendo que é 1.250. O meu orçamento só está dando 1.000. Será que eu esqueci de alguma coisa? Eu tenho um primeiro parâmetro de referência. Poxa, será que tem alguma coisa errada? Ou o Cube aqui é realmente acima? Aí vou para onde? Vou para o Sinap, vou para o VUR. Olha o VUR, quanto é que está o valor unitário de referência. E vejo isso, ó. Poxa, pera aí. O valor do VUR está acima ou está abaixo? Aí eu analiso, caramba, eu ainda não estou me sentindo seguro. E aí? Eu já fiz a primeira cotação assertiva, já fiz o primeiro levantamento. Segundo, eu já fiz o orçamento detalhado entrando em contato com fornecedores. Terceiro, eu comparei com o VUR e comparei com o Cube, tá? Que são parâmetros de referência. Tá? Que são os parâmetros de referência. Então, fiz tudo isso, fiz esses três. Agora é a hora de você fazer o seu concorrente trabalhar para você. Nossa, Felipe, como é que eu vou fazer meu concorrente trabalhar para mim? Cara, essa é a melhor forma de você ter valor de mercado. Pô, o Cube e o VUR, eles podem estar fora do mercado. Que tal eu pegar o meu orçamento? O meu orçamento não. Que tal eu pegar o projeto e eu sou um cliente. Eu vou mandar para 3 engenheiros, para 3 empreiteiras dizendo, pessoal, olha, tudo bem? Segue em anexo o projeto, eu gostaria de fazer um orçamento porque eu estou querendo muito construir essa casa. Eu mando para os clientes, eu mando para os empreiteiros, eu mando para o projetista, eu mando para as empresas. Aí o cara vai me mandar o quê? 3 propostas. Eu vou ter 3 propostas de construtoras concorrentes no mercado. E eu vou analisar, poxa, olha, o Cube e o Sinap estavam dando R$ 1.300. O preço dos meus concorrentes está em torno de quanto? Está em torno de 1.200, 1.050, 1.100, por exemplo. E no meu orçamento estava dando 1.000. Eu vou fazer o seguinte, eu vou analisar o orçamento deles para ver se eu esqueci alguma etapa, se eu, como estou iniciando agora, se eu pulei algum processo, para ver se eu esqueci algo nesse orçamento a ponto de me deixar mais assertivo. Aí eu comparo o orçamento dos meus concorrentes. Se eu analisar que o meu tá todo certo, aí eu vou dizer o quê? Sou foda, eu tenho um preço mais assertivo, eu tenho um preço mais competitivo. E o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar meu preço? Não! Eu vou deixar o mesmo preço do meu concorrente ou dar um pequeno desconto, só para ter uma pequena vantagem. Por quê? Porque assim eu aumento o meu lucro, eu aumento o meu ganho. Eu vou estar um pouco abaixo do mercado, um pouco abaixo dos meus concorrentes, na verdade vou estar na mesma disputa, uma disputa justa, só que eu vou ter uma maior lucratividade porque o meu preço de custo vai ser menor que o do meu concorrente, porque eu cotei, porque eu fiz em mercado. Deu para entender? Essa é uma grande sacada. Eu usei meu concorrente para trabalhar para mim e me dizer qual é que está o preço do mercado. Eu comparei com o Cube e com o VUR para ter uma segunda forma de análise de orçamento. E o terceiro, eu fiz um orçamento centrado. Baseado nesse primeiro orçamento, eu consigo fazer várias obras similares. Depois que eu chego lá e digo, poxa, olha, depois que eu executei a obra em si, eu vou dizer, poxa, meu metro quadrado de construção saiu em torno de R$ 800. Eu vendi por 1.000, foi R$ 200 a cada metro que eu ganhei e teve R$ 800 por metro quadrado. Caramba, se vier obras parecidas com essa, eu já sei o preço que eu vou cobrar por metro quadrado, porque eu já fiz uma obra, eu já tenho a expertise. E a cada obra que eu vou fazendo, eu vou melhorando. Eu não vou mais quebrar a cabeça fazendo todo o orçamento detalhado, não. Eu vou só ajustar os pontos de acordo com cada projeto, o que me dá uma maior celeridade, uma maior segurança para executar cada obra dessa. Faz sentido para vocês? Então, primeiro eu faço a cotação, eu faço o orçamento realmente detalhado, analítico, item por item. Segundo, eu comparo com o Cube e com o VUR. Terceiro, eu comparo com os meus concorrentes. Eu faço meus concorrentes analisarem a minha proposta sem saber. E agora, depois de você ter feito o orçamento detalhado, depois de você ter comparado com o Cube, depois de você ter comparado com o VUR, depois de você ter comparado com os seus concorrentes, você se sente seguro para entregar esse orçamento? Ou você não já se sente bem mais seguro para começar? Faz sentido, pessoal? Concorda comigo? Quem é que se sentiria mais seguro passando o terceiro orçamento? O primeiro passo para eu não levar prejuízo na obra é eu entrar com preço justo, tá? Qual é, pessoal? Responde para mim. Qual é o primeiro passo para eu não levar prejuízo na minha obra? Eu ganhar a obra com um preço justo, um preço que eu consiga executar e que não me leve a ter prejuízo ou abandonar a obra. Esse é o primeiro passo para eu não ter prejuízo na obra, beleza? O segundo passo, pessoal, é eu entender que eu posso melhorar esses processos dentro da obra, tá? É um complemento. O orçamento que eu fiz antes, ele nada mais é do que uma estimativa de custo, tá?
Por quê? Por quê, gente? É uma estimativa de custo. Porque no processo, até eu começar a obra, pode haver uma grande variação de preço, principalmente dos materiais, tá? A mão de obra geralmente não muda tanto, mas os materiais, eles tendem a ter o quê? Eles tendem a ter o quê? Uma variação. Então, se eu estou dentro da obra e eu consigo fazer uma boa cotação de material, se eu consigo chegar de forma assertiva, comprar exatamente o valor necessário, se eu consigo racionalizar, diminuir esses custos, não quer dizer, gente, que eu tenha que diminuir. Quando eu falo diminuir custo, não cometa esse erro. Não é pegar a cerâmica que é 30 por 30, que tem mais de 900 centímetros quadrados, onde eu tenho que ter cola na peça e cola no chão e dizer, não, vou economizar, vou passar só a cola na pedra. Não vai, velho. Não vai. Isso não é economia, isso é burrice, tá? Isso é pular processos. Isso é querer que o seu lucro da obra seja pago no pós-obra, quando você tiver que retirar todo o piso e trocar. Esse não é o jeito certo de diminuir o seu custo. O jeito certo de diminuir o custo é deixando o piso totalmente nivelado. Como assim, Felipe? Se o piso está totalmente nivelado, o consumo da argamassa vai ser muito maior. O pedreiro não vai ter que estar ajustando na quantidade de massa, tá? Se eu consigo diminuir a espessura do meu reboco, como assim? Eu deixando a parede no prumo e no esquadro, eu garanto o quê? Uma maior economia de material. Deu para entender isso aí? Então essas coisas é que são a gestão. É diminuir os custos de materiais, é fazer a gestão. Gente, de nada adianta você fazer o orçamento perfeito, o melhor orçamento do mundo, se você não monitorar esse orçamento dentro da obra. Como assim? Poxa, eu fiz um orçamento de reboco. Quando chegou na obra, eu fiz do jeito que eu queria, eu não comparei, e na hora que eu fui comparar, eu gastei mais cimento, gastei mais areia e o meu pedreiro demorou mais tempo. Eu gastei mais tempo de mão de obra. E aí? O que adiantou? Adiantou todo esse trabalho de fazer o levantamento, todo esse trabalho de fazer um orçamento preciso para chegar na obra e não fazer gestão? Não. Por quê? Porque o dinheiro, o lucro da sua obra, ele vai junto com a falta de gestão que você deixou de fazer dentro do canteiro. O lucro da sua obra vai junto com o resto da argamassa que ficou lá no chão na horário de almoço. O lucro da sua obra vai junto com os tijolos quebrados, desperdiçados por falta de gestão. Tá? É assim que acontece. O lucro da tua obra, não tem aquele joelhozinho que o cara diz, não, compra aquele de 50 centavos, o marronzinho, que bota lá no ponto. O lucro da tua obra vai embora, sabe quando? Quando o cliente for trocar a pia ou for rosquear lá a torneira e aquele joelho que não é protegido, que não é reforçado, ele trincar na cabecinha do joelho. Geralmente acontece isso. E você tiver que quebrar toda a parede ou quebrar um pedaço da parede para trocar aquela peça. Só que aí acabou a cerâmica, então tu vai ter que retirar aquela cerâmica todinha e colocar outra. Aí vai embora o lucro da tua obra. Então, se você não quer ter prejuízo, você tem que aprender não só a orçar, não só a fazer o orçamento correto, passar a proposta justa, mas ao mesmo tempo você precisa monitorar, controlar e melhorar. Por exemplo, Felipe, olha, eu passei o orçamento do reboco, estava dando R$20 o metro quadrado do reboco. Quando eu comecei a fazer na obra, eu percebi que eu conseguia gastar só 18, então estava sobrando 2. O que é que acontece? Esses 2 a mais já é fora o lucro que você já botou dentro do serviço. Se eu conseguir executar com R$2 a menos, na próxima obra, se eu estou disputando uma licitação, o que é que vai acontecer? Em vez de eu botar o mesmo preço, eu posso diminuir esses R$2 do meu custo para poder o quê? Para ter maior competitividade e ganhar aquela licitação, por exemplo. Como eu falei pra vocês, gente, o Márcio ele diz uma frase que é muito foda. O momento que eu mandei minha proposta, o momento que eu assinei o meu contrato, é o momento que eu decidi se eu vou ter lucro ou não na minha obra. Óbvio que você pode ter lucro a mais ou não, dependendo da sua gestão. Um outro detalhe muito importante é que como você vai burlar as empresas que querem fazer você trabalhar para elas. Como assim? Do mesmo jeito que você está usando a pessoa para fazer um orçamento mais assertivo para você, pode chegar outro engenheiro, como já aconteceu comigo quando eu não tinha sacado isso, que ele vivia me pedindo orçamento. Eu passava o orçamento, o nome dele, eu vou falar, o nome dele é Hugo, e ele nunca fechou nenhum orçamento comigo. E depois eu descobri que ele pegava o meu orçamento como referência para poder ter preço de competitividade com o cara. Eu digo, filho da mãe, eu aprendi que não se manda orçamento sintético, orçamento aberto para cliente. Não se manda orçamento para quem manda por e-mail. Você chama para apresentar pessoalmente. Você chama o cara e apresenta a ele o orçamento, pessoal. E apresenta não o orçamento detalhado, mas o valor global. O valor, olha, a tua obra vai custar 100 mil ou 4 meses de 25 mil reais. O cara vai ver o valor fechado, ele não vai saber, ele não é técnico para que ele quer saber quanto está gastando no metro quadrado de reboco, quanto está sendo de fundação.
Por que eu estou dizendo isso? Porque se você comete a burrice, se você comete a besteira de mandar o seu orçamento, o cliente pode pegar aquele orçamento e encaminhar para 3 construtoras, um cara vai dizer, olha, eu dou R$1.000 de desconto no reboco. O outro vai dizer, eu tiro R$500 de alvenaria. Sabe por que ele vai conseguir diminuir o custo para você? Sabe por que ele vai conseguir diminuir o custo para o seu cliente? Porque ele não vai ter trabalho para levantar quantitativo. Tu passasse 2 dias pegando projeto, analisando fundação, levantando quantitativo, levantando forma, levantando material. O teu cliente foi lá, passou o orçamento que tu teve um trabalho fila da puta para fazer para outra empresa. A outra empresa fez só o quê? Colocou valores diferentes. Faz sentido? Aí o que acontece? Por isso que ele baixou o preço dele. Porque ele diminuiu o trabalho que ele tinha de fazer esse serviço. Então ele vai lá, não, pô, peguei o orçamento que o Felipe me mandou, eu vou mudar só aqui o que eu quero mudar e manda lá, pode fechar comigo. Meu amigo, não seja burro, não trabalhe para o seu concorrente, faça ele trabalhar para você. Faz sentido? Não se apresenta orçamento. Aí quando o cliente fechar com você, que assinar contrato, aí você mostra para ele o orçamento detalhado. Mas nada disso até você ter fechado. E um outro detalhe, não se apresenta proposta de orçamento, não se apresenta proposta de obra, não se apresenta mandando por e-mail. Ligue pro cara e diga, meu amigo, eu quero falar com você pessoalmente. Olha, é o seguinte, eu quero falar com você pessoalmente. Eu faço questão de apresentar a você. Por quê, gente? Quando eu faço essa apresentação pro meu cliente, eu consigo analisar. O cara, antes de contratar, ele te analisa 2 coisas, na verdade 3. Primeiro, ele analisa se você tem um bom preço, tá? Seu preço é realmente viável. Não adianta ele fechar com você 100 mil se o mercado está cobrando 80. Ele não é burro de perder 20 mil, tá? Então, primeiro você tem que ter preço. Segundo, ele vai analisar se você tem capacidade técnica. Não, esse realmente tem cara de que sabe fazer? Esse cara já fez obra? Qual o portfólio de serviço dele? Olha, quais obras tu já fez? Mostra umas fotos. Ele vai analisar se você tem portfólio. Lembra da live de ontem? Você contrataria alguém que não fez nem sequer uma casinha de cachorro para fazer a sua casa? Não. E se você não contrataria, por que o cliente vai te contratar se você nunca fez nenhum serviço? Você vai em um mercadinho e olha a prateleira vazia dele. Você vai chegar lá na prateleira vazia, você não vai. Você vai no mercadinho que tem um monte de quê? De produtos para te oferecer. E isso, o engenheiro, o mercadinho do engenheiro, a prateleira do engenheiro, é a quantidade de serviço que ele já fez. Beleza? Faz sentido? Então, eu entrego para o meu cliente, eu converso com ele pessoalmente. Pessoalmente, ele consegue avaliar se eu tenho capacidade técnica, ele consegue ver se eu tenho preço. E terceiro, ele consegue analisar o olho no olho, a confiança. O santo, lá tá ligado que o santo bater faz diferença? No pessoalmente, você tem o poder de ser agradável. Você tem o poder de não deixar brecha para o seu cliente procurar outra pessoa para fazer um orçamento. Quando você chegar para ele, você mostrou a proposta, ele vai dizer, e aí, qual é a melhor forma para você? Você quer fazer a obra em 4 meses? Ah, tá muito caro fazer 25 mil por mês, né? Partindo do princípio que vai ter 25% de avanço a cada mês. Vamos fazer o seguinte, vamos dividir em 5 meses. Vamos tu dar uma entrada. Você leva pro cara a solução financeira para ele. Olha, mas eu não tenho, Felipe, condições de pagar isso. Vamos fazer o seguinte, tais materiais, vamos comprar no cartão na loja fulano de tal. Tu divide em 10 vezes o material. Vou dar um exemplo aqui, o revestimento cerâmico. Vamos fazer o seguinte, o revestimento, vamos fazer assim. Eu não vou comprar do meu bolso para poder melhorar para você. Você vai comprar lá na loja tal e vai dividir em 10 vezes. Tal material, eu vou conseguir prazo para você em 3 meses. Você pode passar para o cliente algumas responsabilidades a ponto de diminuir o custo dele. Cara, quando o cliente perceber que você não está querendo só fazer a obra dele, mas que você está querendo levar a solução mais viável para que ele possa construir o sonho, pode ter certeza, quando ele sair da reunião, ele não vai procurar outra empresa para fazer o orçamento, porque você deu todas as possibilidades possíveis para que ele não buscasse isso. Você deixou todas as brechas fechadas para que ele não procurasse outra empresa. Você não deu brecha, você simplesmente foi lá para tentar ter a solução da obra dele. Meu amigo da Glasa Engenharia e da Ana perguntaram o seguinte, mas Felipe, como uma pessoa vai pegar seu primeiro serviço, Felipe? Como vai fazer isso se nunca teve obra? Gente, eu fiz uma live ontem e uma live ontem que eu falei sobre isso. Qual é a grande sacada? Se você não tem obra, se você não tem serviço, você vai se apropriar de serviço de quem tem. Vou dar um exemplo que eu fiz com um aluno meu. Um aluno meu, ele estava louco para começar e ele não tinha nenhum portfólio, ele nunca fez nada. Ele conversou comigo e eu dei uma sacada para ele. Eu digo, olha, é o seguinte, a partir de hoje, você vai ser o representante da AZ. Eu dei o meu portfólio, ele botou a logomarca da AZ, botou a logomarca dele e disse que a gente trabalha em parceria, é uma parceria de obra. E ele foi atrás das obras utilizando o meu portfólio, utilizando o meu nome. Em qual condição? Se pegasse a obra seria minha e dele. Tu acha que eu não vou querer? Tu acha que eu vou rejeitar? O cara trouxe o serviço para mim, metade do lucro meu, metade do lucro dele.
Eu vou lá, eu vou dar respaldo técnico, porque eu não vou querer sujar a minha empresa. Eu vou lá dar respaldo técnico, vou ensinar o cara vai aprender com uma empresa de renome e ele vai ganhar nome. Moral da história, quando terminar a obra vai servir de portfólio para mim, como serve para ele. Um exemplo, não sei se o Edgar tá aqui. Edgar, a gente fez a Refrinó junto, reforma. Eu contratei o Edgar para fazer comigo, eu tava sobrecarregado. Eu recebi a proposta e disse, poxa, eu vou estar indo para São Paulo, não consigo fazer. Vamos fazer junto, Edgar. O Edgar na mesma hora disse o quê? Bora! E aí a obra serve para quem? Serve para mim e serve para ele. Tá? Ele já tem experiência, mas se ele não tivesse, era a primeira obra do portfólio que eu consegui como? Eu consegui através de parceria, através de um engenheiro que tem experiência. Eu chamo ele e digo, velho, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, me passa um portfólio para eu poder editar aqui, para eu poder botar as minhas obras junto, e aí a gente vai pegar a obra em conjunto. Quando for para atender o cliente, vai atender nós dois. Eu faço a comercial e você faz a parte técnica, porque eu não tenho experiência. Seja humilde. É melhor ganhar metade da fatia de um bolo e matar a fome do que não ganhar. Faz sentido? Edgar, vai perder esse vício? Não vai. Edgar, me responda uma coisa. Tá faltando obra pra você? Não tá, meu amigo, porque o cara faz parte do meu método. Meu nobre, se depois da reunião o cliente exigir que você mande a proposta detalhada por e-mail, o que fazer? Você vai dizer, olha, a gente não manda a proposta detalhada, tá certo? A gente só manda a proposta detalhada depois de fechar, porque dá um trabalho danado, a gente passou todo o tempo levantando os projetos, a gente se dedicou exclusivamente a trazer a melhor solução. E isso aqui a gente não entrega, porque dá um trabalho muito grande. Se eu fosse te cobrar por isso, eu ia te cobrar R$1.200, mas eu estou te dando de graça. Agora eu só te dou isso de graça depois que a gente fecha. Porque se eu te passo esse serviço, o meu engenheiro que ficou no meu escritório, ele perdeu o dia inteiro de serviço, entendeu? Eu não posso fazer isso. Mas ó, quando a gente fechar, você vai ter acesso a toda a descrição do serviço. Pode ficar tranquilo. Ó, Open _ Engenharia. Por onde começar para ter tantas opções de apresentar ao cliente? Faz o meu treinamento de gestor 3.0 que você não vai ter mais esse problema. Inclusive as inscrições estão abertas. Como executar a primeira obra sem experiência? Fazendo, Luan. Olha, não vai cair obra do céu, não vai vir um Chico Xavier na sua mente ensinando a fazer obra não. Obra se aprende no dia a dia. O que você pode fazer é aprender com pessoas mais experientes, analisando o processo, pegando a experiência dessa pessoa para errar menos. Por quê? Porque você vai errar, meu amigão. Você está começando, é normal. Agora, quando você compra um treinamento, quando você faz um curso com alguém, você não comprou o que o cara faz tecnicamente. Você comprou, sabe o quê? A experiência que ele tem. Você comprou todos os erros que ele já cometeu na vida. Os 8 anos de erro que eu tenho lá atrás, todos os erros que eu cometi, você não vai cometer. Porque as chances são que você agora, se você for começar do zero, você vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Possivelmente. Erros comuns. Tá? E aí quando você quando você tem alguém te ensinando, o que vai acontecer? Você elimina esses erros, você diminui os erros, porque errar na obra é caro, meu amigão. Errar na obra é caro, pode ter certeza disso. Eu já errei, eu posso falar. Eu não nasci sabendo. A gente aprende a cada erro. Agora hoje, se eu pudesse voltar no tempo, sabendo o que eu sei, eu teria ganho muito mais dinheiro. Cara, não que eu não ganhei, eu tô bem, não tenho por que reclamar, mas eu poderia ter ganhado muito mais. Outra coisa que eu vou dizer, a maioria dos erros das pessoas do orçamento não está na proposta em si, está na quantidade de serviço. O cara que nunca fez obra, ele tem a dificuldade de pegar o projeto, ler e interpretar e quantificar aquele serviço. Faz sentido? E aí, quando ele deixa de quantificar, isso sai caro. Como assim sai caro? Vou dar um exemplo. Nesse piso que eu estou aqui dessa casa, se eu pedir o revestimento cerâmico e de repente faltou, o que é que vai acontecer? Faltou a cerâmica da sala. Aí eu vou aonde? Eu vou na loja e compro outro revestimento. Ou compro o complemento. Me diga uma coisa, o complemento vai ficar da mesma cor que estava a primeira? Não. Vai dar diferença na tonalidade porque veio de lote diferente. E aí? O meu cliente vai ficar satisfeito? Não. Então o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar todo o piso e colocar um piso novo. E aí o que vai acontecer? Vai aumentar o custo da minha obra. Por quê? Porque eu errei no quantitativo. Vai aumentar o custo da minha obra porque eu não orcei de forma correta. E cara, esse é um erro muito comum. Ó, o meu amigo Caio Braga. Querido, uma pergunta. Se eu fizer contrato por administração, como otimizar o tempo do cliente dele e comprar um material para a obra? Você não vai fazer o seu cliente comprar o material. Você vai comprar. Você vai fazer toda a cotação, você vai entrar em contato com os fornecedores, você vai levar para ele já uma solicitação de compra. Aí ele pode te dar uma parte do dinheiro para você ir pagar, ou ele vai poder transferir ou passar o cartão direto pro cara. Você que tem que resolver isso, não é o cliente não. Você não vai pegar o cliente e dizer, vá na loja tal, não. Olha, eu fui na loja tal, consegui essa proposta, tá aqui no e-mail. Você quer que eu feche? Quer que eu feche? Ó, manda os dados do cartão para a pessoa, ou faça o depósito, você vai levar a solução. E existe uma solução melhor ainda. Existe o famoso
Cote Aqui. O Cote Aqui é uma plataforma que eu recomendo demais, onde você paga um valor simbólico e aí você bota a lista de materiais, ele vai cotar em toda a sua região, onde tem os melhores preços, tá? Então ele vai passar uma lista para você detalhada de material, do preço e onde comprar. Você vai passar para o seu cliente e vai dizer, olha, você quer ir ou você quer que eu vá? O valor dá tanto, não se preocupe, eu vou trazer as notas fiscais. Esse é o seu papel como gestor, fazer o negócio ser resolvido. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Vamos pro hashtag 2020? Vamos lá? Dá o hashtag 2020 e faz a gente alcançar o máximo de pessoas. Vê se a galera gostou realmente do conteúdo de hoje. Um grande abraço, fique com Deus e até mais.